seja bem-vinda ao episódio 7 da série Atalhos e Obstáculos para o lucro da sua loja de moda. O tema de hoje é: por que você vende e não sobra dinheiro no final do mês? Por que você vende e não tem lucro na sua loja? Se isso está acontecendo com você, fica aqui até o final que a sua cabeça vai fazer assim, ó, buf! Uma explosão de ideias, vai ter uma clareza absoluta do que está acontecendo. O que acontece, né? O que está acontecendo quando você está vendendo na sua loja, mas você não está conseguindo ter lucro no final do mês, o dinheiro não sobra? Por que isso está acontecendo? O que está acontecendo no seu negócio para a situação estar desse jeito? E tem muita gente nessa situação. E se você está nessa situação, coloca aqui para mim nos comentários, porque é legal a gente saber, né? Eu preciso saber como que tá a sua situação, sua realidade, para que eu possa fazer conteúdos mais personalizados para você, tá bom? Então coloca aqui para mim, compartilha comigo, não tenha medo que a gente tá num ambiente seguro, só de lojistas, mulheres maravilhosas que estão buscando aí o crescimento do seu negócio. Todo mundo tá aqui com o propósito de crescer, então vamos nos juntar num grupo para que a gente possa se fortalecer, começando pelo aprendizado e transformando o nosso negócio, tá? Então, beleza, show. Podem mandar aqui. O primeiro passo é a gente tomar consciência. Tá acontecendo isso? Beleza, então vamos começar primeiro a entender o porquê e depois a gente vai no passo a passo para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Tem um homem aqui, gente, a Baby Diapers é homem. Como que você chama? Fala pra mim. Eu sou homem. Então, a minha comunicação normalmente é mais voltada para mulheres, para empreendedoras. Você sempre vai me ver falando com mulheres. Mas não quer dizer que esse conteúdo aqui ele não possa ser usado. Ferreira, show Ferreira, parabéns por estar aqui, tá? Obrigada pela presença, mas não quer dizer que você não possa ser um leão do varejo também, não quer dizer que esse conteúdo não possa ser transformador para você. Inclusive eu tenho alunos também, são poucos porque eu ativamente não busco a comunicação com os homens, tá? Não é preconceito nem nada, é só porque tem muito mais mulheres empreendedoras no ramo da moda do que homens, tá? Então é uma escolha minha, né, de buscar aí a comunicação, tá? Mas vambora, leoas e leões aí, vambora a gente vencer, né, essas dificuldades e esse varejo que hoje tá necessitando de nós, empresárias e empresários, um novo olhar, um novo aprendizado, um novo conteúdo, tá? Então o pessoal tá falando aqui, ó, deixa eu ler rapidamente os comentários, aí eu já vou entrar aqui no tema. A Jane Modas falando que não tá sobrando nada, ai meu Jesus, né? A Baby Diapers um pouco pior, tá difícil. Atualmente eu busco estratégias para escalar as vendas no e-commerce, legal. Estou assim, não sobra nada, né? A Lene. Vamos lá, minha loja fica entre duas avenidas, mas não tem movimento de clientes e pouco entra só para pagar o estoque. Minha situação não está nada bem, não estou vendendo e minhas clientes sumiram, né? Show. Meu brechó está lotado de roupas. É isso aí, gente. Meu estoque é bonito, mas eu não sei por que não sai. Tá muito ruim as vendas. Pessoal, eu tô lendo isso daqui só para que a gente possa tomar consciência do nível, da situação que a maioria dos empresários de moda estão vivendo hoje, tá? Isso não é algo que você fala assim, é um ou outro que tá passando por isso. Não é. Uma grande maioria hoje está passando por dificuldades, né? Mas aí eu vou ler aqui o que nossa amiga tá dizendo, né? Gente, bora animar, focar na solução. E é para isso que eu tô aqui, gente. Esse é um propósito que eu tenho de vida, tá? Porque depois que eu comecei essa jornada aqui de ensinar, de mentorar outros lojistas, né? Com a experiência que eu já trouxe, né? Tanto de aprendizado quanto de vivência prática mesmo em negócios de moda, eu comecei a ver o quanto as pessoas estão passando por situações complexas, né? E primeiro comecei falando muito fortemente sobre vendas, mas agora eu percebi que muito além da venda a gente precisa também trabalhar a questão do lucro, né? E muitas vezes o que a gente vê é isso acontecer. Às vezes a lojista até consegue vender,
mas ela não consegue ter lucro no final do mês. A falta de venda é um problema, mas a falta de lucro é outro problema e a gente vai resolvendo cada um deles, tá? Então hoje a gente vai imaginar, se a sua loja hoje estivesse vendendo e mesmo assim, mesmo com a venda que você gostaria, ela não estivesse lucrando, é aí que a gente vai atacar, tá? A gente vai atacar esse problema, ok? Lá na semana vocês vão ter a visão global de como vocês conduzem um negócio para que vocês possam ter lucro, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vejo, né, que acontece de uma loja tá vendendo e não conseguir ter lucro é a confusão que alguns empresários fazem, né? Empresárias fazem, lojistas, donos de negócio fazem. A confusão que eles fazem entre faturamento e lucro, tá? Tem muita gente que confunde. Eu não sei se é o seu caso, que tá aqui comigo ao vivo, me ouvindo falar sobre isso. Eu não sei se é essa a sua situação, se você entende a diferença de faturamento e lucro. Se você entende, continua acompanhando aqui, porque é um conhecimento básico, tá? Mas ele serve pra gente construir o nosso raciocínio aqui. Então vai ter coisas que você sabe, vai ter coisas que você não sabe, mas pode ter certeza que a gente vai aprofundar muito o conhecimento nesse tema aqui hoje. Então vamos lá, qual que é a grande confusão que a gente percebe? Faturamento é tudo que a loja faturou bruto. Então, por exemplo, a minha loja vendeu esse mês 50 mil reais. Entrou no caixa da loja 50 mil reais. Tá? Isso é faturamento. O faturamento, ele não tá contando os custos da loja, os custos do estoque, o imposto, os custos do negócio em si, custos de venda, custos da maquininha, né? Custos com funcionário, comissão, nada disso. É o bruto, é o que entrou, é o recurso que entrou. Agora o lucro, gente, o lucro é o que sobra no final de um período. Então a gente pode analisar o lucro em cada momento. A gente pode analisar o lucro que a gente teve no dia, a gente pode analisar o lucro que a gente teve no mês, a gente pode analisar o lucro que a gente teve no ano. O lucro é o resultado, né? É a diferença entre o que você vendeu, entre o que você faturou, o que você realizou de venda, né? E o que você pagou. Então, é o equilíbrio na balança entre o que você vende e o que você paga. Se tá equilibrado, você tá o quê? Empatado. É o que se chama aí na administração de break-even. Você tá no ponto de equilíbrio. Olha, eu preciso vender, se a minha loja vende, sei lá, o ponto de equilíbrio aqui da minha loja é 30 mil reais. E eu vendi 50 mil, então quer dizer que eu lucrei quanto? Aí você vai abater todos os custos de ter vendido 50 mil versus o ponto de equilíbrio da loja, os custos da loja, né? Os custos variáveis ali daquela venda. E aí você encontra o lucro, ou seja, o lucro é o que sobrou no final do mês, depois de você ter pago todos os impostos, tá? Então, isso é a definição de lucro. E eu percebo que é muito comum lojistas confundirem faturamento com lucro. Até na pesquisa que a gente fez, que vocês que se inscreveram aí na Semana da Loja que Lucra responderam, teve pessoas que têm lá 100 peças no estoque, 100 produtos, 100 itens no estoque. Eu não sei por quanto que ela vende os itens dela, mas a pessoa tem lá 100 peças no estoque e ela falou que ela gostaria de lucrar 100 mil reais. Percebe-se que essa pessoa não entende nem o faturamento e nem o lucro. Por quê? Porque ela tá fora da realidade dela. Se ela tem só 100 produtos, será que o produto dela custa R$1.000 e ela vai conseguir vender todos para ela ter o faturamento de 100 mil? Que dirá lucro, né? Que dirá lucro. Então, quando a gente analisa a questão do lucro na loja, a gente analisa uma série de coisas. Não é sobre a margem que eu coloquei no produto. E aí é uma outra confusão que eu percebo muitos lojistas fazendo. Eles confundem a margem de lucro do produto e o lucro realizado. O que é a margem de lucro? Ah, eu comprei o meu produto por R$10 e eu vendi por 20. Então, eu coloquei um markup, né? Eu botei um multiplicador ali do preço do estoque por 2. Eu multipliquei por 2.
tá? Então, eu comprei por 10, vendi por 20, né? Que é o famoso aí 100%, tá? Esse é o markup. Então, eu tive uma margem, né? Eu tive uma margem de lucro de 100% naquele produto. Não, é errado, porque você não está considerando os custos, os impostos e uma série de despesas que estão ali dentro daquele único produto, ok? E no final das contas, a gente tem o lucro realizado, que é depois de você pagar todas as contas do negócio, tá? Então, existe uma grande questão que é você precificar os seus produtos e falar assim, não, eu tô vendendo com lucro o meu produto. Não, você tá vendendo com margem, né? Eu não sei qual é a sua margem, seu markup é 2, 3, qual é a margem que tá sobrando ali em cada produto. Agora, cada produto vai ter que contribuir com o pagamento das contas globais da loja, do totalzão ali da loja, tá? Eu sei que esse tema, gente, ele parece denso, ele parece pesado, tá? Eu sei que ele mas é importante que a gente tenha clareza sobre essas coisas. Tá, eu me fiz clara com essa explicação? Vocês conseguiram entender bem? Ficou alguma dúvida disso? Porque isso é fundamental para a gente seguir aqui. Se isso não tá claro para vocês, a gente precisa simplificar ainda mais até que vocês consigam entender e falar assim, nossa, agora tá simples, agora eu tô entendendo e eu tô vendo onde tá meu erro. Tá? Deu para pegar? Fala aqui para mim, compartilha aqui comigo essa ideia, tá? E a outra questão que eu vejo, né, do motivo de um lojista vender e não ter lucro no final do mês, é porque ele às vezes não sabe precificar os seus produtos para ter lucro na loja. Ele acha que está precificando para ter lucro. Então, eu comprei por 10 e vendi por 20. Então, eu tô tendo lucro. Não, você não tá tendo lucro. Calma aí. É mais embaixo aí esse buraco. Eu vou mostrar para vocês hoje em números. A gente vai fazer uma continha matemática de que se você vender por 10 e comprar por 10 e vender por 20, você normalmente vai ter prejuízo na sua loja, tá bom? Então, eu vejo a dificuldade dos lojistas em precificar, não saber precificar de forma estratégica, tá? E uma última coisa também muito importante. Muitas empresas têm meta de venda, né? Vocês colocam meta de venda para o seu mês, para a semana, para o dia? Vocês têm metas de vendas para o seu negócio? Então, por exemplo, a gente está em abril. Qual que é a meta de venda para o seu mês? Quanto você busca vender no seu mês? Qual que é a sua meta de venda? Qual que é a meta de venda para hoje? Qual que é a meta de venda para a semana? Vocês têm esses números claros na sua cabeça, cristalino, na sua equipe? Tem? Tem clareza disso? Então, o que acontece? Tem gente que não tem nem meta de venda, né? De faturamento. Mas a maioria, eu posso chutar aí 99%, muito menos tem meta de lucro. O que é meta de lucro? O quanto a sua empresa você pretende lucrar com ela, de forma realista, olhando para a sua realidade hoje. O quanto você tem de meta para lucrar, né? A meta de lucro, ela tem uma série de fatores, mas basicamente é a diferença entre o que você vendeu e o que você pagou. Você tem essa meta? Né? E a Sonhar Baby, a Viviane, falou assim, eu até coloco meta, mas eu não consigo vender. Tá tudo bem, Viviane, pelo menos você tem meta. Muita gente nem meta tem. Então, pelo menos você sabe onde você tá mirando. Você sabe onde você tá apontando, você tá buscando chegar lá. Se você ainda não conseguiu atingir a meta que você determinou para si mesma, tá tudo bem, pelo menos você tá em algum caminho. A maioria das pessoas ficam andando aí, ó, em círculos, não tem objetivo, sai na doideira aí, acorda, né? E não tem objetivo ali com o negócio dela, tá? Então, o que acontece? Beber uma aguinha aqui. Hoje eu fiz uma comidinha mais salgadinha, eu acho que eu vou ficar bebendo muita água. Então, pessoal, muito dos motivos de você estar vendendo e não estar lucrando está nesses 4 fatores que eu vou revisar rapidamente. Confusão entre faturamento e lucro, confusão entre a margem do produto, né? A margem, o que sobra, o markup, margem, lucro realizado, não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Não tem meta de lucro na loja, não tem nem meta de venda, ou se tem meta de venda, não tem meta de lucro.
não sabe precificar os produtos para ter lucro. Não coloca uma precificação que garante o lucro ali no final do mês, tá? Vamos lá, o que eu tô explicando serve só para lojas de roupas em geral ou para doces e etc. Na verdade, NGs, serve para tudo. Serve para tudo, tudo, tudo. Isso aqui é o básico do básico da administração, tá? Da gestão de qualquer negócio. Então, quando a gente fala, por exemplo, em termos de alimento, né? Você ainda tem que contar o fator perda. Você ainda tem que contar o fator do que os seus produtos estragam, o perecível do alimento. Então, o alimento ele tem que ter um giro, né, uma assertividade aí nesses números mais potente ainda. Porque se você compra e o seu estoque estraga, a lojista de moda, por exemplo, o risco dela é o produto meio que estragar, dele sair de moda, né? Agora, eventualmente pode ser que a moda volta ou que ela encontre alguém para comprar aquele produto. Mas o alimento não, ele perdeu a validade, ele já era, ele acabou, ele vai pro lixo. Então você tem que contar também dentro dos seus cálculos como fala? A perda, né? A perecibilidade do seu produto. Tá bom? No nosso caso aqui na moda, o único risco que a gente tem é vender e não receber, né? Que é o fiado, aí pode gerar prejuízo. E alguma roupa que estraga mesmo, que mancha, que rasga e que estraga. Mas é muito pequeno comparado, por exemplo, com um ramo alimentício, tá? Mas o meu objetivo aqui é conversar com lojistas de moda, porque é a minha expertise. Só que isso daqui faz sentido para todos os negócios. Tá bom? Olha aqui a Liliane no YouTube falando, ó, vendi bastante, mas não consegui repor o meu estoque. Vocês vão ver por que isso acontece, tá? Vamos lá. Qual é a relação entre precificar corretamente os seus produtos e conseguir ter lucro na sua loja no final do mês, tá? A relação entre preço e o lucro, ela é direta. Então, toda vez que você dá desconto, toda vez que você coloca uma margem em cima de um produto, né? Então, vamos supor, você comprou por 10 e vendeu por 20. Você comprou por 10 e vendeu por 30, né? Qual foi a margem que você teve ali naquela venda, tá? E aí, a relação do lucro, ela é diretamente ligada ao preço e à precificação que você coloca, ok? Os dois estão diretamente relacionados, mas ele não é um único fator. Existem outros que são os custos da loja e os outros custos que eu falei para vocês, tá? E aí, qual é a margem, então? Muita gente me pergunta isso vem sempre nas caixinhas de pergunta, é muito comum essa pergunta vir. Qual é a margem que eu devo, então, colocar nos meus produtos? Né? Tem alguma margem ideal? Tem algum número mágico aí que eu posso colocar para garantir que eu tenha lucro? E aí eu já vi lojistas falando assim, olha, eu marco 150%, né, nas minhas peças, ou seja, eu compro por 10 e vendo por 25, e mesmo assim eu tô fechando a loja no vermelho, no final do mês não sobra dinheiro, né? E aí a minha resposta para você é que não existe esse número mágico, esse número que você vai falar assim, olha, se você botar 200%, você vai conseguir lucrar, certeza. Se você botar 500%, você vai lucrar. Não existe esse número mágico, porque isso tá muito relacionado com o que o nosso mercado aceita. Vamos supor, eu compro esse tipo de blazerzinho aqui. Eu gosto muito de usar os blazers, né? Esse aqui, por exemplo, é um blazer de linho. Ele é da marca Farm. E a Farm é uma marca que tem na internet, tem em várias lojas, tem em vários shoppings e tem em lojas de multimarca. Então, esse blazer aqui, ele tem um preço de mercado. Ele tem um preço que o mercado aceita pagar, né? Então, por exemplo, eu não lembro quanto que eu paguei nele, mas eu acho que deve ter sido aí uns 290 ou 300 reais, uma coisa assim. Ele é de linho, etc. E aí, esse blazer aqui, que tem essa precificação, tá? Ele vai ter mais ou menos esse preço em todos os lugares. Não adianta uma loja querer botar nesse mesmo blazer, né? Uma margem um markup, né? Colocar um multiplicador muito alto em cima do preço que ele custou, que o mercado não vai aceitar. Se em todo lugar ele é vendido por 290, por 300 reais, vamos dizer assim,
ele não vai, as pessoas não vão aceitar pagar nele 500 só porque eu quero vender por 500, só porque eu quero lucrar mais em cima da venda daquele produto, tá? Então, esse número mágico aí, ele não existe. Esse número de marcação de produto não é o que te garante o lucro. O preço e o lucro, eles estão diretamente relacionados, mas o lucro, ele não está somente em um fator. Existem 3 pilares que seguram o lucro de uma loja no final do mês, no final de um exercício, no final de um ano, tá? E quando a gente fala em lucro de uma loja de moda, é importante a gente considerar o mês a mês, mas é muito importante também a gente considerar o ano do negócio, porque moda tem sazonalidade, moda tem períodos, moda tem calendário, então tem calendário que você vai ter mais descontos na loja, tem calendários que você vai ter Black Friday, tem calendário que você vai ter Natal, Dia das Mães, então tem mudanças, né, no volume de vendas e também na disposição das pessoas de pagar ou não aquele determinado preço. Ok? Então, esse número mágico que vai garantir o seu lucro, se alguém falar isso para você, não confia, porque ele não existe. Ele não está considerando a sua realidade, a realidade do seu negócio e os números do seu negócio, tá? Muito provavelmente essas pessoas que estão vendendo e não estão lucrando, elas estão vendendo com um preço errado ou o volume de custos dela tá tão alto que ela não consegue, ela precisaria vender muito mais. Então, às vezes, não é nenhuma questão de vender mais para ter lucro. Tem loja que vai vender menos e vai ter mais lucro. Por quê? Porque tem custos mais enxutos. Imagina que eu tenho uma loja em que eu pago 10 mil reais de aluguel, eu tenho 5 funcionários, eu tenho 2 ar-condicionados ligados o tempo todo, 150 metros quadrados de loja, eu vendo produtos por um ticket mais populares. Então, vamos supor, uma loja de bairro, né? De bairro não, de centro. Então, vende aqueles produtos com preço muito barato, né? Sei lá, 50, 60, 70, 80 reais é o preço máximo da minha loja. Quantas peças eu vou ter que vender por dia e por mês para poder pagar toda essa estrutura? Qual volume de vendas e de fluxo de pessoas precisam entrar ali todos os dias para eu garantir o meu retorno no final do mês, né? Então, muitas vezes, essa questão do custo, ela não está relacionada à quantidade a mais que você vai vender. Ela está relacionada com o equilíbrio entre a venda, entre o que você paga na sua loja e o que você vende. E aí, gente, meu pai, né? Meu pai nós somos aqui mineirinhos, uai, né? Da roça. Meu pai é comerciante, né? Foi vendedor muitos anos, depois foi construtor. Então, meu pai sempre vendeu, sempre lidou com vendas. E meu avô também. Meu avô teve fábrica de doces e tal. Então, meio que eu cresci aí no comércio, né? E aí, o que meu pai fala? Eu abri a primeira loja minha, eu tinha 18 anos. Foi em 2001. E a primeira coisa que meu pai me falou, uma das coisas que meu pai me falou, ele falou assim: minha filha, você tem que medir a água e o fubá. Gente, grava isso no coração de vocês. É uma sabedoria tão profunda. São palavras simples, mas contém uma sabedoria tão profunda que muitas vezes a gente se esquece, a gente se perde uma série de coisas. Mas ele falou comigo e eu nunca esqueci. Minha filha, a gente tem que medir a água e o fubá. Para fazer o angu, né? O anguzinho aqui da roça, a gente tem que medir a água e o fubá. Se você põe água demais, vai ficar ruim o angu. Se você põe fubá demais, vai ficar ruim também o angu. Ele vai ficar todo empelotado, ele vai dar ruim. Então, é o equilíbrio entre o que você gasta e o que você vende. Você sempre tem que estar vendendo a mais do que você gasta, porque senão o lucro não sobra. E por mais simples que isso pareça, por mais simples que essa sabedoria pareça, ela é muito difícil de ser realizada na prática. Por quê? Porque nós, lojistas, nós somos o tempo todo assediados por fornecedores, exigido por clientes,
para ter as novidades, para a loja estar sempre cheia, para ter sempre produtos da última coleção, né? Toda hora a gente é muito estimulado a ir lá e repor estoque, mas a gente não sabe como botar preço nesse estoque, como escolher um estoque certo para o cliente certo, e aí a gente vai errando em um monte de coisas que acaba desbalanceando aí essa água e esse fubá. O negócio perde o equilíbrio. E é muito fácil e rápido perder o equilíbrio. A gente tem que ser... E normalmente o que vai dar pra gente esse domínio é, número 1, conhecimento, obviamente, né? O conhecimento sempre transforma, mas também o tempo, a experiência. Quanto mais a gente vai aprendendo e aplicando, melhor a gente fica naquilo, tá bom? Então vamos lá. Por que ter uma estratégia de preço? E aí, quando a gente fala de preço, gente, preço é estratégico, tá? Vou trazer muito conceito forte aqui para vocês. Por que ter uma estratégia de precificação para você ter lucro no final do mês é importante para o seu negócio? Então, vamos pensar aqui, ó. Imagina que uma empresa é como se fosse um organismo vivo, um corpo humano, tá? Imagina seu corpo aqui, né? O seu corpo precisa do oxigênio, para ele ficar vivo, né? Ele precisa do sangue para levar esse oxigênio nos órgãos, para circular e manter o seu corpo vivo e saudável, não é verdade? E ele precisa dos ossos para ser a estrutura do corpo, para o seu corpo conseguir ficar em pé, para aguentar o músculo, para aguentar o peso, né? O peso do seu corpo todo tá estruturado no seu esqueleto. Então, imagina que a sua loja, a sua empresa é como se fosse esse corpo, tá? O oxigênio de um negócio é a venda, né? Todo dia tem que estar entrando oxigênio, porque senão você perde o fôlego, você não aguenta, né? Você tá ali tentando respirar, mas você não consegue porque não tem venda. E se não tem venda, é porque também não tem fluxo, ou seja, não tem fluxo de clientes. O sangue é como se fosse o fluxo de clientes que vai levar ali essa saúde, esse oxigênio para dentro do seu corpo, tá? E aí, o que acontece também? Se você não tem uma boa estrutura de negócio, que aí é a gestão, né? Saber organizar essas despesas, esses custos, entender esses números da sua loja, o seu negócio desmorona. Você pode até estar vendendo bem, mas o seu negócio desmorona, porque ele não tá sólido. Ele como a gente fala aqui em Minas, é o prego no angu. Você tá batendo um prego no angu, ele vai afundar, ele não tem estrutura, ele não tem firmeza, não tem solidez. Então, a gente precisa ter tudo isso. O lucro, ele tá baseado nesses 3 pilares. Venda, clientes, né, crescendo constantemente no nosso negócio e também estrutura, números, gestão, né? Medir a água e o fubá, cuidar dos números da nossa loja, é importantíssimo, tá? Então, pessoal, precificar para que a gente possa ter lucro é uma estratégia que a gente tem que considerar, não é só o produto. Eu vejo isso acontecendo errado demais. O lojista só considera o produto. Ai, Renata, eu comprei esse casaco aqui por 100, eu tô vendendo ele por 300. É claro que eu tô tendo lucro, eu tô tendo lucro de R$ 200. Não, minha amiga, você não tá tendo lucro de R$ 200. Pelo amor de Deus, nós já vamos fazer as continhas aqui. Mas você não tá tendo lucro de R$ 200, tá? Isso foi só o seu markup, o quanto que você multiplicou o preço do produto. Esse é só um número. Tem vários outros, beleza? E a consideração da precificação, ela não pode ser só na hora da compra. É como se você estivesse considerando que você vai vender todos os seus produtos. Quando você olha só um indicador, só um número, que é esse multiplicador aí, né? Eu comprei por 10 e vendi por 20, você está considerando que você vai vender todo o seu estoque. Você não está considerando o estoque parado que você vai ter que pagar, que você vai ter que arcar com ele. Você não está considerando o giro, o tempo que aquele produto vai ficar parado no seu estoque, vai demorar para vender. Você não está considerando também outros custos relacionados à venda daquele produto, tá? E você não está considerando que no final da coleção, você vai chegar em uma época em que muito provavelmente você vai precisar fazer um markdown, ou seja, baixar o preço. E aí, se você precificou só considerando uma coisa, só considerando a venda daquele produto em si,
achando na sua cabeça que você ia lucrar, o que acontece? Chega no final da coleção, você vai vender o produto por um preço, às vezes, abaixo do que você pagou ele, porque você, às vezes, vai dar descontos loucos para vender no desespero, né? Porque você não considerou todo o período da moda, todo o período de vida útil de uma coleção, todo o período de vida útil de um produto, tá? Então, quando você precificar um negócio, você pensa que é uma estratégia. É uma estratégia, é uma das estratégias mais importantes para que você tenha um negócio saudável, que sobre dinheiro no final do mês para você. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Tá claro? Vocês estão pegando, vocês estão muito caladinhas. Quando vocês estão caladinhas, eu fico preocupada. Eu não sei se tá entrando ou se eu tô falando um monte de coisa que parece que tá muito difícil, ninguém tá me entendendo. E eu vou ficando desesperada aqui. Então, eu quero que vocês contribuam aqui comigo, porque isso é uma troca. Conta pra mim o que vocês estão achando disso. Se faz sentido, se vocês já sabiam, se vocês nunca tinham pensado dessa forma. E eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Mas antes de continuar, eu preciso entender como é que tá a absorção disso daqui. Se tá captando, se a gente precisa revisar, tá? Porque esse conteúdo é denso. Ele é denso, mas ele é muito importante. Muito importante. Show, show, show. Prestando atenção, entendendo. Maravilha. Maravilha. Beleza, gente, que bom, que bom. Porque o meu objetivo aqui é trazer a informação pra vocês de forma simples, que a coisa não fique, sabe? Não é ficar, como diz aí a palavra chula, cagando regra pra ninguém, mas é fazer com que vocês comecem a gerar consciência de uma visão diferente pro negócio de vocês. Porque o objetivo de uma loja é sobrar dinheiro no final do mês. Senão não vale a pena todo o nosso trabalho, né? Que bom, gente, vocês estão gostando, que tá pegando legal. Se ficou alguma dúvida, fiquem à vontade em comentar aqui e perguntar, tá? Fiquem à vontade em comentar e perguntar. Aí, Geriane, eu vou aproveitar o que você tá falando, tem um conteúdo ótimo. Segura isso daí, ó. Eu colocava o 100% e dividia o frete nas peças. Colocava, muita gente acha isso, que colocar 100%, né, o markup de 2 é lucrar, né? Mas beleza, eu vou fazer a continha pra mostrar pra vocês que às vezes a gente tem, às vezes não, na maioria das vezes tem prejuízo, tá? Tentando vender dessa forma. Eu vou fazer a conta pra vocês verem que não é da minha cabeça, que é conta mesmo. E como é que eu sei isso? Porque a gente já fez isso na loja, né? E quando a gente começou a fazer diferente, e a gente vendia até muito, e também não sobrava. E aí, quando a gente começou a olhar para os números, a gente viu que o nosso problema não era a venda. E nem trazer cliente, a gente era boa nisso, mas era número, né? Então, a gente foi mudando e aprendendo ao longo do tempo, na prática mesmo, e batendo cabeça, gente. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, tá? Porque eu sei que esse conhecimento, principalmente esse de hoje, vai salvar negócios. Isso aqui vai salvar muito negócio de falir, tá? Eu tenho certeza, eu garanto pra vocês. Tô falando de coração, beleza? Então, vamos dar continuidade. Show, show, show. Isso, pode pôr as perguntas e daqui a pouquinho eu volto pra responder todas elas, tá? Porque é um conteúdo grande, então eu não vou enrolar, não. Vamos lá. Por que o preço dos seus produtos está diretamente ligado, né, ao valor que o cliente percebe da sua marca e, por consequência, garante o lucro da sua loja? Vamos lá. Ficou parecendo grande, mas é bem legal esse conteúdo. O preço, gente, ele é um fator determinante para onde a sua marca e o seu produto tá posicionado na mente do potencial cliente dele, tá? Eu vou dar exemplos para você. Vamos dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho a classe A plus mais, tá? Eu sou ricaça, sou dos milionários lá. E aí eu sou milionária. Dos milionários, dá pra ver que eu não sou as milionárias ainda, né? Mas um dia serei. Então eu sou lá milionária, tá? Eu sou milho. E aí eu adoro comprar produtos de luxo.
eu sou uma consumidora do mercado de luxo. Então, eu compro a bolsa da Louis Vuitton, né? Brincadeiras à parte, né, gente? Da Louis Vuitton. Eu compro Chanel, eu compro Prada e eu vou lá em Milão fazer minhas compras, né? E cada bolsa que tem no meu armário custa 50 mil reais, tá? Então, você imagina aqui, ó. Eu sou essa pessoa, a Kardashian. Exatamente, eu sou a Kim Kardashian, tá? Vamos imaginar o cenário aqui. Imagina que você chega lá pra Kim Kardashian e fala assim com ela: Ô Kim, eu tô com a promoção das bolsinhas Louis Vuitton aqui. Vem cá comprar na minha lojinha. Com uma bolsinha da Louis Vuitton. 100 conto. A bolsa custa 50 mil reais. E eu tô querendo vender a bolsa por 100 conto. Ela pode ser original, não pode? A Kim Kardashian vai olhar e vai falar: obrigada, não quero não. Obrigada, amiga. Eu já tenho. Obrigada. Se ela for gentil com você. Se ela for uma milho bem arrogante, ela vai olhar pra você e falar: tá bom. E vai te ignorar. Por quê? A percepção de preço tem a ver com a percepção de qualidade, normalmente, tá? Então, muitos lojistas, às vezes, eles têm coisas na cabeça dele, tipo assim: nossa, o cliente vai achar muito caro, não sei o quê, porque às vezes ele acha caro. Vendedor na loja, eu já tive que treinar muito vendedor na loja para tirar a trava da cabeça dele, porque às vezes a pessoa, poxa, tá ganhando um salário mínimo ali, o salário do comércio, mais uma comissão, ela vai ganhar ali por mês, sei lá, 1.500, 2.000 reais, 3.000 reais, se ela for muito boa vendedora. E aí, o que acontece? Ela, às vezes, vai fazer vendas no valor do salário dela. Vai entrar uma pessoa na loja e vai comprar produtos, uma quantidade de produtos no valor do salário dela. E ela vai olhar aquilo, ela vai achar aquilo meio louco, principalmente no começo. Ela vai ficar, às vezes, com vergonha de tentar vender uma peça que custa 500, que custa 600, que custa 1.000 reais, que seja. Ela olha para aquilo, ela tem vergonha de oferecer, ela tem medo de oferecer. Porque ela não tem condição de comprar aquilo, ou tem, mas, né, são escolhas, etc. Mas ela acha que ninguém tem, ela tá colocando o cliente no balaio dela. E aí a questão que a gente tem que tomar muito cuidado com isso é que tudo bem, o vendedor, que ele é uma pessoa que tá ali no negócio e ele tá no momento de crescimento da vida dele, ele tá uma transição. Mas vocês são as empresárias, vocês são as donas do negócio. E eu vejo muita dona de negócio com medo de oferecer produto por um determinado valor, achando que todo mundo vai achar caro. É caro pra quem? O que é caro e o que é barato? Né? O preço, ele é posicionamento. A bolsa da Louis Vuitton, né, da Kim Kardashian, não pode ser vendida por 200 reais. Não pode. Porque ela tá posicionada para Kim Kardashian. Se ela for vendida por 200 reais, ela vai ser acessível para todo mundo. E aí ela não vai ser percebida como um produto de luxo. Ela pode ter o mesmo couro, o mesmo material, o mesmo metal. Se você for olhar os produtos, eles são a mesma coisa. A matéria-prima é semelhante, pode ter ali uma qualidade ou outra a mais, mas a matéria-prima das coisas são muito semelhantes. O que posiciona determinadas marcas, cada uma no seu segmento, do popular, do mediano e do alto luxo, é exatamente o preço associado à qualidade do produto. É posicionamento, faz parte do marketing. Se você olhar dentro do marketing tradicional, né, o próprio Philip Kotler, que é o pai do marketing, no livro Marketing 1.0, ele já está no 6.0, livro 1 dele, ele fala dos 4 P's de marketing, que é preço, praça, ou seja, onde seu negócio está localizado, promoção. O que é promoção? Divulgação, tá? Publicidade, não é botar desconto. E produto. Então, o seu produto associado ao seu preço, associado à sua localização e associado à propaganda, publicidade que você faz, vai colocar o seu produto num determinado patamar dentro da cabeça da sociedade. Por que uma Ferrari é vendida no preço de Ferrari? E por que, gente, Ferrari é da Fiat, tá?
A empresa que fabrica a Ferrari se chama Fiat. A mesma empresa que fabrica o Palio, eu nem sei se existe mais Palio, a mesma empresa que fabricava o meu Uno Mille. O primeiro carrinho que eu comprei, porque o meu primeiro Fusquinha foi meu pai que me deu, mas o Uno Mille foi eu que comprei. Então, meu primeiro carrinho lá, o Uno Mille, é da mesma fábrica da Ferrari. Tem 4 rodas, tem 4 portas, tem volante, tem banco, tem janela, tem para-brisa, tem para-choque, tem paralama, tem todos os componentes de um carro. O que diferencia um do outro? É a qualidade, Renata. Sim, a qualidade é um dos fatores, mas é o posicionamento. O Uno Mille era para mim e a Ferrari é para Kim Kardashian, entendeu? Então, quando a gente pensa em negócios, em preço, a gente precisa entender que o preço que a gente coloca num produto, ele está diretamente relacionado com a posição onde a gente quer colocar aquele produto na mente do nosso cliente. Como você quer que o seu cliente perceba o seu negócio e o seu produto? Como aquela loja que só dá desconto, as pessoas só vão te ver como desesperada, porque você só tenta vender através do desconto. Você não consegue vender de outra forma, você não consegue gerar valor na mente do seu cliente. Quando a gente aceita isso, que dói menos, a gente começa a trabalhar a mudança na nossa comunicação, no nosso preço. E fincar o preço, gente, ele é um fator de posicionamento. Renata, mas o cliente vai achar caro. Se o cliente achar caro, aí você tem que analisar 2 coisas. Esse cliente é para mim? Esse é o cliente que eu quero trazer para minha loja? Então, eu tenho que ajustar o produto ao cliente. Agora, se não é o seu cliente, ele tem mais que achar caro mesmo. Eu tenho que achar a Ferrari cara, mas o Uno Mille eu tenho que achar barato. Entendeu? Porque tá no meu posicionamento. O Uno Mille é feito, hoje em dia, graças a Deus, tá um pouco para baixo de mim. Mas antes era a minha possibilidade. Hoje já subiu mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou poder ter a Ferrari. Mas a questão é onde você quer se posicionar, qual é o tipo de cliente que você quer atender. E tudo isso tem a ver com lucro no final do mês da sua loja. Porque se você tá vendendo produto para o cliente errado, ele sempre vai achar, ou ele vai desvalorizar o seu preço, que ele vai olhar assim e falar, esse produto não tem qualidade não, esse produto aqui deve ser bem ruim. Porque hoje, se alguém vier me oferecer uma blusinha, né, de 10 real, eu vou olhar e falar, obrigada, não quero não. Agora, uma roupa de 300 eu já vou considerar, porque hoje eu posso pagar uma de 300. Mas há um tempo atrás, alguns anos atrás, era só de 10 real que eu podia, e tá tudo bem, entendeu? Então, a gente tem que saber quem é o cliente que a gente quer trazer. Quem é o cliente que a gente quer trazer. E é uma questão que não é simples mesmo, não. É necessário reflexão, é necessário estratégia. Mas tudo... Vocês vão ver um passo a passo aqui no final. Tá? Mas eu quero fazer com vocês uma continha muito rápida, porque isso é muito importante vocês entenderem, gente. Muito, 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 muito. Por que você comprar um produto por 10 e vender por 20, tem grande chance de você ter prejuízo na sua loja, de não ter lucro na sua loja, tá? Porque você está considerando só o produto, você não está considerando seu negócio. Se a gente for olhar só o produto, sim, aí vai ter lucro. Se você só tem um produto para vender, eu só tenho esse casaco, comprei por 100, tô vendendo por 200, opa, lucrei 100zão, sobrou 100zão aqui para mim. Mas você só considerou o casaco. E o resto do estoque? E o seu negócio inteiro? Quem considerou? Ninguém, porque você que não foi. Então, vamos fazer uma continha junto aqui, tá? Imagina que você compra produtos por 10 e vende por 20. Lá no início da coleção, ó, tá começando agora a coleção de outono e inverno. Chegando mercadoria nova, produto novinho na loja, já tá começando a esfriar em alguns lugares, menos aqui em Belo Horizonte, que esse lugar é um caldeirão do Hulk. E aí, o que acontece? A gente começa a trazer as novidades, o cliente está disposto a pagar mais caro, etc, etc, etc. E aí, a gente começa comprando por 10 e vendendo por 20. E no início da coleção, tá legal, beleza, tá vendendo. O que acontece? Em cima dos 20, você tem que abater aí
os custos de pelo menos imposto. Se você é simples, você vai pagar pelo menos 4,5 aí em cima de... Varia, né, gente? Cidade para cidade, lugar para lugar. Brasil tem muitas variações, mas eu botei uma média aí entre 4% e 5% de imposto que você paga em cima do preço que você vende, tá? Você tem a taxa do cartão, a taxa da maquininha. Você tem, porque a maioria das pessoas hoje compra no cartão, né? Eu não tô considerando a venda fiada, porque fiada é venda de ilusão. É uma venda que você fez e que você não sabe se vai receber, tá? Vocês podem até querer vender no fiado, problema de vocês, mas que é venda de ilusão e é um risco muito grande de prejuízo. É assunto para outro dia. Então vamos lá. 5% aí de imposto, tô considerando, tá? Tô jogando um pouquinho para cima. Você pagou aí a taxa do cartão. Taxas de maquininha variam. Se você parcela e antecipa o parcelamento, você pode pagar até 10% aí desse valor. Comissão da loja. Outros custos, por exemplo, como embalagem, frete, que às vezes se a loja está custeando isso daí, não o cliente, tá? Então, vamos dizer aí que você comprou por 10 e vendeu por 20. E essa venda de R$20 no início da coleção te custou... para você vender isso daí, você teve que pagar R$2,50, que são todas essas taxas, custos, tarifas e não sei o que, tá? Só essas coisas. Só para você vender, você pagou aí R$2,50. Então, quando você tinha vendido por 10 e achado que tinha lucrado 10, não lucrou. Por quê? Porque você teve que pagar R$2,50 aí de todos esses custos que eu trouxe para vocês. Então, sobrou quanto? R$7,50. Desse valor, você ainda tem que abater os custos fixos da sua loja. Ah, Renata, eu tenho loja em casa, mas você tem que considerar que você paga um espaço. Se você tivesse uma loja, um aluguel de uma loja, você tem que considerar que você está pagando ali por um espaço. Você paga pela sua casa, né? Despesas ali da casa. Se não paga, isso volta para você, mas você deveria pelo menos considerar na sua precificação, tá? Então, você tem os custos fixos. Luz, água, telefone, internet, custos de divulgação do produto, uma série de coisas, ok? E aí se você tem equipe, entra nesses custos fixos. E aí tem alguns custos variáveis que estão relacionados ao quê? Ao preço que você pagou no produto e o imposto que você pagou em cima dele, tá? Então, quando você vai olhar no fim das contas aí, no inicinho da coleção, vai sobrar aí R$7,50 para você, ok? Mas aí naquele produto. E os outros tantos que não venderam? Quem que vai pagar a conta desse produto que não vendeu? Ou é você, do seu próprio dinheiro, ou então são esses produtos. Então, ou seja, esse R$7,50 ele teve que ir para pagar a conta dos outros 10 do outro produto que tá lá parado no estoque, tá? Então, eu tô considerando só uma coisa. E aí entra um outro fator no final da coleção. Você vai lá e dá 20% de desconto no produto. O que acontece? Em cima do R$7,50, você ainda deu de desconto R$4. Sobrou quanto? R$3,50. E o estoque parado? Quem pagou? Quem pagou o estoque parado? Aí é que tá. Muita gente morre na praia por causa disso. Muita lojista morre na praia por causa disso. Quando você dá 20% de desconto, gente... O cliente ainda reclama, ainda acha pouco. Imagina as doideiras que vende por 50%, 70%, 60% de desconto. Você pode até fazer isso, minha amiga. Desde que você tenha colocado um preço que considerava tudo isso lá no começo da coleção. Agora, em abril, esses produtos que você está comprando agora, eles não vão vender imediatamente. Eu não sei qual que é o tempo que você demora para vender, quantas peças você vende... Mas percebe que o seu dinheiro tá ficando nessas coisas? O seu dinheiro, você dona aí do negócio, o seu dinheiro tá aí. O seu dinheiro tá aí. Por isso que você vende no sobra dinheiro. E por isso que nunca você deve colocar 100%. E aí eu falo nunca categoricamente mesmo, porque eu provei para vocês aqui numericamente que não dá, não sobra. Não sobra, não sobra. Mesmo que você não pague aí custo fixo, aluguel, etc, etc. Tá? Se você pagar essa conta, ainda fica mais caro. Beleza? E aí, daí a pouco, você tá tirando dinheiro do seu bolso para manter a loja em pé. Por onde você começa a precificar para ter lucro na sua loja?
tá? Por onde você começa a precificar? Alguém perguntou, e aí, como é que eu precifico? Vamos lá, vou trazer para vocês. Primeira coisa, você tem que considerar o seu mercado. Seu negócio, ele está posicionado no mercado, num ponto comercial, numa situação, numa realidade. Você tem que considerar quem é o cliente que você quer atender. Você quer atender a Kim Kardashian, a Milho? Ou você quer atender a Renata? Ou você quer atender uma pessoa que está dentro das classes sociais abaixo? Não é porque é melhor ou pior não, tá, gente? É só a gente pensar em termos de negócio, ok? Então, quem você escolhe atender no seu negócio? Entenda os números da sua loja, tá? Antes disso, analise o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar pelo tipo de produto que você vende. Essas pessoas desse mercado costumam pagar quanto em roupas, né? E não quer dizer que você tem que vender só para as milionárias, só para o padrão da Renata ou para a pessoa que é o colaborador da Renata. Não, você vai escolher. Quanto que a pessoa, por exemplo, vamos falar ali que eu dei uma consultoria para alguém que queria vender focado num público que é mais do comércio, que compra produtos aí até R$100. Você consegue encontrar fornecedor para poder fazer uma boa precificação e ter produtos no preço de final de R$100. E a pessoa achar legal, a pessoa achar bom o seu preço. Então, tudo é uma questão de quem é o cliente que eu busco atender. Você tem que fazer essa reflexão. Tudo parte daí. Porque se isso tiver desalinhado, minha amiga, você tá tentando vender ouro para pessoa que só pode comprar bijuteria. Ou você tá tentando vender bijuteria para quem quer comprar ouro. Não encaixa, entendeu? Não encaixa. Entenda os números da sua loja. Faz essas continhas, tá? Quantas peças você precisa vender por mês para você empatar, pra você pagar a conta do mês da loja? Quantas peças? Quanto que você paga, quanto você vende, quantas peças você vende, quantas você precisa vender para igualar? Porque depois que iguala, o que passa é lucro. Aí começa a ter lucro, aí a gente começa a falar de lucro. Mas primeiro tem que empatar, né? Começa a analisar quais fornecedores que vão te permitir uma margem saudável para sua loja. E não você ficar, porque a marca tal é a marca que meus clientes amam. Aí a marca não te permite precificar de forma que você tenha saúde aí no fim do mês, né? Desapega de marca, troca de fornecedor, busque outro. Vai ter cliente que vai ficar chateado porque você trocou de marca? Vai, deixa ele achar essa marca em outro lugar, uma marca que me dá prejuízo. Para que eu vou trabalhar com ela? Tá? Por muito tempo a gente insistiu em mercadoria pro público baby, pro público de menino. Era só preju no fim das contas. As roupas de adolescente estavam pagando as roupas de menino, de bebê, de kids. E ainda tinha que fazer sobrar lucro. Olha que crueldade. Quando você analisa seu mix de produtos, você fala assim, meu Deus, não faz sentido eu trabalhar com isso aqui não. Eu vou ficar trabalhando só com adolescente, porque elas gostam mais da gente, a gente gosta mais delas. E elas dão lucro pra gente no fim das contas, elas valorizam os produtos que a gente traz pra loja. Então, eu vou ficar muito bom nisso daqui. Percebe? É uma escolha que a gente faz. Mas se você não analisa os números da sua loja, você não é capaz nem de fazer esse tipo de escolha. Você vai atirando pra tudo que é lado. Tá difícil vender. Sabe o que eu vou fazer? Vou comprar roupa pro marido dessas mulheres, vou colocar aqui na loja. Mais um mix de produto que você não entende nada, tá estufando ainda mais seu estoque, né? Aí você vai aumentando o mix. Vai dar ruim. Cuidado com o excesso de marcas. É melhor ter bons fornecedores, são parceiros, em que você pode fazer boas negociações com eles, do que vocês comprarem um pingadinho em cada lugar. Fica tudo doido no estoque, não tem profundidade, você não tem grade, né? Você vai fazer um trabalho de divulgação de um produto, você só tem um. Fica difícil. Os outros que iam te dar lucratividade, você não tem para vender, né? Então, respeita o calendário da moda, já considera desde o início da coleção o preço que você vai colocar lá no final. E evite fazer promoção e liquidação. Além de não funcionar mais, só rouba o seu lucro. Aprenda a fazer campanhas de venda. Campanha de venda, gente, às vezes você não precisa nem dar desconto.
Às vezes você pode presentear e você vai analisar, você vai colocar os custos da campanha dentro dos custos do produto. Então é show, tá? E por último, vocês precisam considerar a possibilidade de aprender a usar as redes sociais para começar a valorizar os seus produtos e crescer à base de clientes. Porque sem cliente novo, sem fluxo, não chega, tá? Não chega. Olha aqui, ó, a Rosa de Saron Closet falou assim, ó, trabalho com feminino e masculino. O feminino estava pagando o masculino, porque não conseguia vender o masculino, resolvi acabar com ele. Olha aí, o masculino estava comendo o lucro do feminino. Faz sentido? Não faz. Ah, mas aquela cliente que gosta muito do masculino, deixa ela achar em outro lugar, ela vai ter loja para comprar pro marido dela, ele não vai ficar pelado por causa disso, não. Foca naquilo que você é boa, e aí o lucro vem. Tá? E a última coisa, gente, vai ficar mais longa essa aula, a Lu vai me matar, mas desculpa, Lu, mas é porque essa aula o pessoal precisa aprender, essa aula vai salvar negócios. E a semana mais ainda, gente, vocês imaginam que vocês vão aprender lá, tá? O que fazer quando eu não consigo precificar, quando eu tenho muita concorrência, quando eu tenho muito produto similar, quando a minha marca não permite. Isso, pessoal, muita gente fala essas coisas comigo. E o que eu quero dizer pra você é que são desculpas que a gente cria pra gente mesma, tá? Que existe concorrência? Sim, existe muita concorrência, mas você é a única, né? Quando você tá dependendo de um grupinho muito pequeno de clientes, que é o seu círculo de influências número 1 ali, aquela galerinha limitada, o seu negócio realmente fica na mão de poucas pessoas. E aí você tem que ficar fazendo loucuras, dando desconto, fazendo um monte de coisa, porque não chega gente nova pro seu negócio, tá? E isso está acontecendo porque você ainda não sabe explorar todo o poder que esse momento que a gente está vivendo agora, que é o varejo híbrido de moda, né? A junção do digital com o físico, permite e nos oferece. A loja física e a loja digital, elas juntas têm um poder de explosão de qualquer negócio, porque você alia a experiência com a exponencialidade do digital. Então é possível, é real. A gente tem várias alunas que já conseguiram. Você imagina uma aluna lá do interior do Ceará vender 600 peças em um dia. E não foi só uma vez que ela fez isso. Ela já vendeu 500, já vendeu 300. Então, é o poder do exponencial, uma cidade pequenininha, né? Ela tinha base de clientes? Tinha. Mas olha o potencial. Quando que ela poderia conseguir esse tipo de resultado se fosse somente o varejo tradicional? Não tinha. E aí ela vai aliar os dois, tá? Então é necessário a gente abrir os olhos para esse momento. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas estão difíceis para quem ainda não tem o conhecimento necessário. E vocês que estão aqui já estão buscando, quem chegou até o final dessa aula, eu tenho certeza absoluta que vai sair daqui, vai fazer o para casa, de pelo menos começar a olhar para os seus números. Se você sair daqui e falar, meu Deus, deixa eu ver esses números aqui da loja. Quem tá pagando essas contas aqui? E aí a coisa começa a acontecer,